A paz do Senhor a todos. Quando se trabalha o desenvolvimento da fé nas pessoas, muitas vezes isso é difícil, porque cada um tem uma visão diferente das coisas. Entenda-se que Deus tem um propósito muito grande na vida de cada um de nós. Ele nos quer sempre bem, Ele nos quer fazendo o melhor e recebendo o melhor dele. Sabe? O que acontece é o seguinte: Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Os que são chamados pelo decreto de Deus, ou seja, que recebem um chamado para servi-lo, muitas vezes não querem. Isso é muito complicado. Porém, Paulo nos diz também que é necessário que nós saibamos como estamos diante de Deus. Porque não adianta você achar que você está fortalecido, que sua fé está inabalável, quando você está pecando. Então, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. E eles colocam um aditivo nisso no versículo 12, no versículo 13, que diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Porque Paulo nos disse isso, que nós precisamos verdadeiramente muitas vezes ser provados, para que nós não achemos que podemos tudo sem Deus. Isso é soberba. Aqueles que acham que podem fazer as coisas sem Deus e está tudo bem, a gente só lamenta. Porque o Senhor nos explica que muitas vezes a gente precisa das provas para estar fortes. Paulo diz que quando ele está forte, quando ele se sente fraco, aí é que ele está forte. No capítulo 12 da segunda carta a Coríntios, Paulo fala do espinho da carne que ele recebeu. Que ele diz assim, versículo 7: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Se não fosse esse espinho na carne, o que aconteceria? Poderia ter acontecido de Paulo, por ser um homem bem estudado, formado como o melhor dos ensinadores, que era Gamaliel, ter sido colocado no sinédrio para ser fariseu, mais do que fariseu, ser membro do sinédrio e assim poder julgar as causas do povo. Além disso, Paulo, ele sabia que ele precisava, como é que eu vou dizer? Ele precisava que Deus trabalhasse nele, para que ele não ficasse como aqueles sacerdotes que achavam que sabiam tudo. Aqueles sacerdotes do templo, muitas vezes eles falavam com Paulo como se ele tivesse desprezado o ensino, porque quando ele era Saulo e fazia parte daquele povo que inclusive apedrejou Estevão, estava tudo muito bem. Mas Paulo se viu rodeado pela luz divina e ouvindo a voz de Cristo, e assim ele se converteu. Nós precisamos verdadeiramente estar cercados de luz. Nós precisamos verdadeiramente falar com Cristo de forma
a entender quais são os propósitos dele para a nossa vida. As nossas vidas têm que ser entregues nas mãos dele todos os dias. Sabemos que já estão, mas precisamos entregar de bom grado para que ele nos mande a fazer aquilo que seja da sua vontade. De certa forma, há pessoas que se negam a Cristo exatamente por isso, porque têm medo da responsabilidade. Outras dizem que vão ficar como se tivessem sido tratadas por uma lavagem cerebral. Não existe lavagem cerebral, existe transformação em Cristo. Se você está disposto a vencer as suas dificuldades com a presença de Cristo te ajudando, então esta palavra é para você. Se você já é convertido e se acha o bambambam, essa palavra também é para você, para que você se desperte. Porque se você se achar o melhor, você vai acabar se tornando o pior. Então, saiba que Deus nos dá a oportunidade de fazermos coisas grandes, mas Ele nos previne que sem Ele nada podemos fazer. Então guarde essa palavra no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus, para a glória do nome dEle. Amém.